Então, gostaria de ler dois textos muito conhecidos com os irmãos. Parece que não tem nada a ver um com o outro, mas, como eu disse de manhã, a minha mensagem hoje é mais ou menos uma explosão de ideias. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, vou ler dois textos e vamos a ele. Primeiro, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E o outro texto é Mateus 22, 34 a 40. Diz assim, Mateus 22, 34 a 40. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Se eu lhe perguntar, que imagem você faz de igreja? Quando eu menciono a palavra igreja, que imagem você faz? O que você pensa? O que vem à sua mente? O que vem à sua ideia? Igreja. O que você pensou? Um templo? O nosso prédio? O quê? Nesses tempos de pandemia, tempos difíceis, de muita dor, muita tristeza, houve muitas polêmicas envolvendo governo federal, governos estaduais, governos municipais, Supremo Tribunal, decretos de fechamento das igrejas, pastores e cristãos protestando, dizendo: eu quero a minha igreja aberta, eu quero a minha igreja de volta, decretos determinando que a igreja pode ficar aberta, mas não pode ter culto, coisas do tipo. Mas eu creio que, você sabe, biblicamente, igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja não é instituição, nem denominação. Paulo, ao escrever para irmãos na fé, dizia a respeito deles: a igreja que está em sua casa. Até meados do terceiro século, ano 313 a 315, mais ou menos, os cristãos se reuniam nas casas, às vezes em escolas, como é o caso de Filipos, e muitas vezes nas catacumbas e outros locais mais. A igreja era igreja nas casas, e onde quer que os crentes estivessem, ali era igreja. Infelizmente triunfou essa ideia errada de que igreja é prédio, igreja é um lugar, e igreja passou então a ser um lugar onde vamos, aonde vamos. Mesmo essas ideias de que igreja é uma denominação, igreja tal do Brasil, é uma ideia errônea. Igreja não é isso. Com o tempo, o templo, o lugar onde os crentes se reuniam,
se ajuntavam para prestar culto, passou a ser chamado de igreja. Mas templo cristão, como disse, só vai existir depois do ano 300 e pouco, quando o imperador Constantino supostamente se converteu e confiscou um templo de uma religião pagã e transformou-o num templo cristão, chamado Igreja Cristã. E construiu um outro, parece que em Bizâncio, futura Constantinopla, dedicando assim a sua mãe, chamada Helena, que mais tarde se tornou a Santa Helena da Igreja Romana. E em Jerusalém permitiu a construção de outros edifícios chamados templos, igreja, em dedicação, em homenagem a Helena, que procurou construir esses prédios. Mas, biblicamente, igreja é gente. Nós somos povo de Deus, somos igreja do Senhor. Igreja não se resume a uma instituição. Muitos veem a igreja como instituição, com muitas regras de funcionamento, com estrutura, etc. Nesses tempos sombrios de pandemia, de Covid, de tragédias, de dor, de guerras políticas, de intervencionismos justos e injustos, de lockdown, coisa e tal, muita gente pode ter ficado em dúvida se igreja é ou não essencial. O governo federal decreta lá, igreja é essencial. O governo do estado aqui não queria, mas de repente, por motivos provavelmente políticos, determinou, é essencial. Depois voltou atrás, depois na pressão, voltou de novo ao que ele não queria, reconsiderou essencial e depois mandou o essencial fechar. Então, muita gente pode ter pensado, igreja tem valor ou não tem, é essencial ou não é? Pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, que é a primeira igreja batista em São José dos Campos, costuma dizer, e ele está corretíssimo no seu pensamento, que igreja é um lugar para você pertencer, não um lugar para você frequentar. É para você ser, pertencer, e não apenas frequentar. Porque, diz ele, você frequenta parque, você frequenta clube, você frequenta hotel, supermercado, qualquer estabelecimento com o qual você não precisa ter compromisso. Mas com igreja você tem que ter compromisso. Para voltar, igreja não é um lugar, igreja é uma família, igreja é um povo. Você não frequenta uma família. Você não frequenta um povo, você pertence a um povo, você pertence a uma família. Definitivamente, então, precisamos entender que igreja é gente. Jesus não morreu por paredes, Jesus não morreu por prédios ou por estruturas, mas Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por mim, morreu por você que nos assiste aí na sua casa. E morreu também por cada um daqueles que está lá fora e que alguns até nunca ouviram falar do Evangelho Salvador, Redentor, nunca ouviram falar de um plano de salvação. Jesus morreu por todos esses. Somos pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Isso é ser igreja. Você é remido por Jesus, você foi resgatado por Jesus, você foi lavado no sangue do Cordeiro, e se isso aconteceu com você, então você é igreja. Como igreja, nós temos que planejar, organizar, traçar metas, ter objetivos. Aqui na CBP, a nossa visão, a nossa opção é procurar ser igreja simples, tentar ser o menos complicado possível, descomplicar tudo, mesmo porque o Evangelho é simples, é descomplicado, é tão simples, tão descomplicado, que até uma criança pode entender o plano de salvação, e conhecendo Jesus, pode se entregar a Ele. Se eu fizesse uma pesquisa aqui e perguntar, com quantos anos você conheceu Jesus? Muitos diriam, olha, eu tinha X anos, era novinho.
E de manhã até dei esse exemplo, vou repetir porque é o mais fácil, mais rápido que vem à minha mente. Lá em casa, quando a gente começou a CBP, e a gente nem sabia o que direito a gente ia fazer, coisa e tal, a gente convidou uma moça de fora para vir dar aula para as nossas crianças, porque a gente não tinha ninguém ainda para fazê-lo. E ela lá, né, a classinha das crianças funcionava no meu escritório, e lá a moça falou do amor de Deus, do amor de Jesus, e o Vitor, né, que está sempre aqui em atividade, entregou a vida a Jesus. E daí para frente, passou a servir Jesus. Tão simples que uma criança pode entender. Que bom esse evangelho, que coisa rica é o evangelho de Jesus. Até um menininho ou a menininha pode entender o plano de Deus para a sua vida. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, por cada um de nós. E por isso mesmo é bom nos lembrar aquilo que deve nortear a nossa organização, o nosso planejamento, o traçar de metas e objetivos. Por quê? Porque, por exemplo, compramos um ônibus hoje, só para dizer, olha, é um ônibus antigo, tá? Um pau velho aí, mas está bem conservado, tá? Mas por quê? Só para se exibir, para que passe, olha que igreja tem um microbus, um ônibus? Não, porque a gente tem planos, que ele seja usado aqui, ou seja, lá em Rancharia, para transportar pessoas, para facilitar a vida das pessoas, para participarem dos cultos, assim, levando essa palavra às pessoas. Então, as nossas estratégias, os nossos objetivos, as nossas metas, têm que ter sentido. É por isso que a gente está aqui, que a nossa vida tenha sentido. O texto que nós lemos aqui de Mateus 28, é conhecido como a grande comissão. Quando Jesus estava subindo aos céus, estava para voltar à presença do Pai nos céus, ele reuniu seus discípulos e passou essa mensagem: vão, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vão e façam discípulos, vão, ensinem, batizem, proclamem, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Diante desse texto, fica muito claro para nós, povo de Deus, que nós precisamos anunciar estas boas novas de salvação. Precisamos pregar o evangelho, precisamos proclamar que Deus tem um plano para cada pessoa no mundo, e importa que essa pessoa, ou cada pessoa, conheça esse plano de Deus, se renda a Jesus, que se arrependa do seu pecado, que se entregue ao Senhor Jesus Cristo, e assim tenha a sua vida transformada, e possa fazer parte então da família de Deus, do povo remido, amado, lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Precisamos então pregar o evangelho, anunciar a salvação. Quando o pecado entrou no mundo, destruiu o nosso relacionamento com Deus, assim como destruiu também o relacionamento das pessoas entre si, e também até o relacionamento do homem com a natureza e do homem consigo mesmo. Homem em sentido genérico, você entende? Isso desde o Éden, quando o homem pecou, juntamente homem e sua mulher desobedeceram a Deus, Deus veio e pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz: eu estava nu e me escondi, e Deus falou para ele: então Adão, pelo jeito você comeu do fruto proibido. E ele diz assim: a mulher que tu me deste. Aí, né, acho que Deus olhou para a mulher assim, ela disse: foi a serpente. E desde aí, um põe a culpa no outro. Foi ele, foi o Bolsonaro, foi o Dória, foi o Supremo, não sei o quê, né? Até hoje a coisa está assim, um empurrando com o outro, ninguém assumindo a sua culpa, ninguém resolvendo o problema, e cada um jogando no colo do outro a dificuldade. Então, é o primeiro problema social acontecendo. Foi ela, e coisa assim. E então, primeiro conflito. Aí Deus diz: então homem, agora
tua vida tem sido uma moleza, né? Só dando nome para os animais, colhendo, comendo, assim, com tranquilidade. Pois agora, vai trabalhar agora com o suor do teu rosto. E a terra vai produzir ervas daninhas, abrolhos, espinhos, e você vai suar para tirar o sustento, o seu sustento. Então o pecado também destruiu o relacionamento com a natureza, e desde aí o homem tem vivido em conflito com a natureza, provocando desastres ecológicos e tal. E consigo mesmo o homem tem tido dificuldades, não há mais um equilíbrio, muitas vezes por circunstâncias, por problemas, as coisas mais diversas, as coisas mais variadas, vêm desestabilizar o ser humano. Então, perdemos o sono, pensando, amanhã, como vai ser meu trabalho? Ou estou desempregado, perde o sono, ou a minha dificuldade, e ficamos tensos com o dia de amanhã. Porque aí a palavra de Deus nos pergunta, por quê? Vocês estão preocupados como os pagãos? Por quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, tudo o que precisam para viver bem, vos será acrescentado. Obrigado, Colar. Thank you. Então, é isso que acontece. O homem se desestabiliza e vive aflito, pensando no amanhã, o que vai ser, e lá vem ansiedade, e lá vem depressão, e lá vem dificuldade sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas que vocês precisam lhes serão acrescentadas. Busquem então em Deus, tudo o que for necessário vai ser acrescentado. Vocês precisam de comida, de bebida, do que vestir, mas tudo lhes será acrescentado. Mas em primeiro lugar, busquem o reino de Deus. O fato é que o pecado afetou a nossa existência de uma maneira geral. Mas Deus usou da sua graça, usou da sua misericórdia, e não deixou a humanidade desamparada, abandonada. Ele preparou um plano, porque Ele tem um plano para nos salvar. E esse nome desse plano é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus, o Rei da Glória, veio a este mundo para nos salvar. E é Ele que traz perdão, perdão dos pecados, perdão que liberta a nossa alma, perdão que nos liberta das nossas culpas, perdão que nos liberta dos nossos pecados, perdão que nos liberta das nossas prisões interiores. Então, se o mundo está um caos, se a situação está difícil, há esperança em Jesus, há esperança no Evangelho de Deus. E essa é a mensagem que nós, povo de Deus, não podemos sonegar ao mundo. Há esperança. As pessoas aí fora estão desesperadas, estão desesperançadas. Cada dia mais gente está perdendo a esperança, perdendo o gosto pela vida, achando que a única solução, talvez, a única saída, talvez seja a morte. Mas há esperança em Jesus. Outros buscam a razão da sua vida, a razão da sua esperança, talvez em vícios, na bebida, nas drogas, em outras práticas diversas. Mas a esperança para o mundo está em Jesus. Nós sabemos que a verdadeira solução, que aquela que traz a vida eterna, a vida em abundância, é Jesus. Por isso, igreja de Deus, igreja de Jesus, não podemos nos calar. Lembra daquela musiquinha que a gente canta no encontro? Né? Não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Pois as pessoas estão morrendo, sem esperança. Nós, igreja, nós, povo de Deus, nós, servos do Senhor, precisamos pregar a mensagem que Deus tem solução, que Ele perdoa, que chama ao arrependimento,
que Ele é bom, como cantamos, é bom, que nele existe vida abundante. Essa é a mensagem que temos de proclamar. Precisamos ir ao mundo e dizer: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam em Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E outra coisa que eu aprendo nesse texto é que, entendendo que nós somos povo de Deus, ao aceitar essa mensagem, que precisamos crescer, que precisamos amadurecer. Jesus está dizendo que faz parte da missão discipular, e que discipular é ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem mandado. Então, vão e ensinem a guardar as coisas que Jesus nos ensinou. Ensinem para as pessoas com quem vocês estiverem em contato. Ensinem todas as coisas de Deus. Para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os mais velhos. É preciso que as pessoas cresçam na fé. É lamentável ver que, ao longo dos anos, às vezes, pessoas passam congregando, mas não crescem. Alimentam-se sempre do mesmo leite espiritual. Gente que não progride, não avança, não amadurece, não cresce, não produz, não frutifica, está sempre, é como se estivesse para sempre na mesma série de um curso, repetindo sempre. Mas é preciso ensinar a praticar tudo que Jesus ordenou. Então é triste ver que, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de profundidade, muita gente, às vezes, é levada por ventos de doutrina e saem fora do caminho excelente do Senhor. Onde está a nossa falha? E na minha garimpagem na internet, eu fico viajando pelo Brasil, né? Quando esses dias a gente estava sem culto, então eu vou no culto em São Luís, vou no culto em Teresina, vou em culto principalmente em Curitiba, São José dos Campos. Eu viajo, tá? Vou, e a gente vai descobrindo tanta gente boa, tanta igreja boa, que a gente fica feliz de ver. E passeando aí na internet, eu achei um texto num blog de um pastor lá de João Pessoa, terra do Luciano, isso, na terra dele lá. Eu não conheço o pastor, mas é já de meia idade, pastor chamado Aristarco Coelho. Ele nem sabe que eu existo. Agora eu sei que ele já existe, tá? E eu achei um texto e copiei, porque eu achei que era tão interessante, e eu vou passar para vocês da maneira que ele escreveu. É um texto que ele estava pensando no povo dele, na igreja dele e a cidade dele, com as suas dificuldades, com as suas peculiaridades, mas é aplicado para a nossa. Então, é isso, vou ler para vocês rapidinho aqui. Diz ele assim: se não nos importamos com o estudo sério das Escrituras, estamos nos tornando uma igreja que não valoriza a palavra de Deus. Se não damos importância à oração, estamos nos tornando uma igreja que não acredita na ação sobrenatural de Deus. Se não consideramos as outras pessoas mais importantes que nós mesmos, estamos nos tornando uma igreja que não reconhece o tipo de amor que Cristo teve pelas pessoas. Se a nossa alma não se move com aqueles que estão sofrendo como miseráveis na periferia desta cidade, como os meninos que dormem e vivem nas ruas, estamos nos tornando uma igreja insensível, que desconhece a compaixão de Cristo pelas multidões que sofrem. Se não nos incomodamos com o planeta destruído e queimado, com o lixo nas vias públicas e os rios poluídos, estamos nos tornando uma igreja sem amor pela criação de Deus.
Se podemos viver nossas vidas sem nos importarmos com aqueles que sofrem em suas mentes e suas almas, com ideias falsas sobre si mesmas e sobre Deus, afundados nos traumas, nas tristezas profundas, nas angústias e amarguras, então estamos nos tornando uma igreja egoísta. Se conseguimos conviver em aparente paz com os milhares de abortos feitos anualmente nesta cidade, com agressão aos pequeninos dentro de seus lares, com os recém-nascidos jogados no lixo, com as pequeninas que vendem os seus corpos, ainda de criança, na Avenida Beira-Mar, estamos nos tornando uma igreja sem compromisso com a vida abundante que Cristo veio oferecer. Meus irmãos, se estamos vivendo dessa maneira, nós precisamos corajosamente e humildemente admitir que estamos nos tornando uma imitação barata da igreja que as Escrituras nos revelam. Até aí foi o pastor Aristarco falando. Mas eu não creio que Jesus veio morrer por uma igreja desse tipo. Isso não é igreja, uma igreja que vive dessa maneira insensível à palavra, à oração, ao sofrimento, à desgraça que está graçando no mundo. Uma igreja insensível não foi a igreja pela qual Jesus veio morrer. Não é uma igreja que agrada o coração de Deus. Com total segurança, eu posso lhes garantir, não foi esse tipo de igreja que Jesus veio fundar. Jesus veio instituir uma igreja atuante, viva, relevante, uma igreja que serve com dedicação total. Por isso, temos de desenvolver, como igreja, como pessoas, primeiramente, o hábito da leitura bíblica, o hábito do estudo bíblico, da reflexão nos assuntos do reino de Deus. Temos sim que separar um tempo para nos aprofundar na palavra do Senhor, aprender doutrina, ir a contextos mais profundos da palavra de Deus, avançar, crescer no conhecimento da palavra de Deus e do nosso Deus também, conhecer mais a respeito do Senhor, nos aprofundar no relacionamento com Ele, na comunhão com Ele. Por isso aqui na CBP, por exemplo, nós temos a EBM, claro, nesses tempos de pandemia, não podemos ainda, mas se Deus quiser esse tempo vai passar. Por isso aqui temos a nossa EBM, que é o nome da nossa escola bíblica, temos a UDF que trabalha com conceitos cristãos para a vida da família. Então, há recursos para você se apropriar e aprofundar a sua vida, e aprofundar os conceitos cristãos, e viver esses conceitos. Temos de aprender uns com os outros, que são mais experientes que nós, aprender com os nossos irmãos. Por isso praticamos aqui o discipulado pessoal que investe na vida das pessoas, irmãos cuidando de irmãos. Talvez muitos estejam por aí encantados com conceitos pobres e podres das novelas, com conceitos pobres e podres da música da atualidade, ruins demais. E por isso acabam se desviando dos caminhos do Senhor. E eu não tenho essas coisas todas social, não gosto. Pode dizer que eu sou antiquado, não tem problema, mas eu não curto, só por isso então não tenho. Né? Mas às vezes a gente usa de alguém para algum determinado fim, da patroa, por exemplo, né? E ela fez cara feia para mim, né? Lá da sala de casa, e a gente vê cada coisa triste, né? Fala, Senhor, tem misericórdia desse povo, que precisa agradar o Senhor e tem feito tanta bobagem por aí. Então, como povo de Deus, precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Então, você tem diante de você oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus lhe tem dado. E uma vez conhecendo, aprendendo mais de Deus, o que você precisa fazer? Precisa ensinar também.
Conhecer o Evangelho, crescer no Evangelho, amadurecer no Evangelho, sair do leitinho espiritual, para passar os conceitos divinos para a vida das pessoas, para que outros possam ter também uma vida abundante, uma vida profunda, frutífera, uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a nossa responsabilidade como servos de Deus. Porque Jesus falou, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, vão, ensinem, discipulem, proclamem, batizem as pessoas, aumentem a família de Deus. Foi isso que Ele nos disse. Cumprir a missão que Jesus colocou nas nossas mãos pode parecer complicado. Talvez para aqueles primeiros discípulos tenha sido complicado. Imagina, Pedro, André, Tiago, João, todos pescadores, homens simples, praticamente iletrados, ou talvez realmente iletrados. E Jesus diz, olha, vão e anunciem no mundo, ganhem o mundo, vão e façam, vão e falem, vão e conquistem, vão e batizem, discipulem. E eles falam, Senhor, devem ter pensado, eu sou um mero publicano, um mero pescador. Deve ter sido difícil. Então, talvez você pense também que essa missão hoje é nossa. Senhor, quem sou eu? Mas, se a gente pensar que em ir na nossa força, parece que não dá mesmo, e não dá. Porém, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder, não é na nossa autoridade, não é nos nossos méritos, com os nossos recursos, não. Mas é porque Jesus tem toda a autoridade, e é Ele quem nos envia, é Ele quem nos manda, vá e faça. Então, é estar nele, arraigado nele, e obedecer, é só isso. Então, vai e anuncia, vai e faz. E do outro texto que nós lemos, Mateus 22, Jesus resume os mandamentos em 2. Ame ao Senhor e ame ao seu próximo. Como povo de Deus, nós precisamos aprender a adorar a Deus de todo o coração. Precisamos aprender que é nossa tarefa nos prostrar diante dEle de todo o coração, entender a Deus, entender que adoração é muito mais do que música. Por aí corre a ideia errônea que adoração é cantar, é tocar. Pode fazer parte da adoração, mas cantar, tocar, música não é adoração em si. Pode fazer parte, mas não é a adoração em si. Então a gente vê por aí, ministro de adoração. Ministro de adoração temos que ser todos nós. Ministério de adoração. Ministério de adoração tem que ser a nossa vida. Ser adorador é ter um estilo de vida que engrandeça a Deus. Quando muito é um ministério de música e louvor, está ótimo. Porque a adoração é para todos nós. Outra ideia errada por aí, não tinha nem pensado em falar isso, é levita. Lembra aí de um tempo, num determinado local, que dizia, um coral, os caras diziam, nós somos os levitas da igreja. E eu falava para o cara, quem tu é levita? Coisa nenhuma, você te enxerga, meu, levita. Levita não é porque canta. Levita limpava chão, limpava banheiro e tudo mais. Faz isso? Então não é levita. Levita é ideia de Velho Testamento, não é de Novo, não. Você é um servo de Deus, um adorador. Se alguém é levita, que sejamos todos levitas, porque todos nós somos chamados à adoração. E cantar louvores a Deus é bom, muito bom. Eu amo cantar, como dizia, abrir a goela ali naquele canto, como disse, provocar o netinho de novo, é tão bom quando está aquela cantoria toda, a igreja lotada, cheinha, e todo mundo cantando, o netinho fazendo o maior barulho, e eu canto para tentar ganhar do barulho dele, mas é impossível, você sabe, não tem jeito, mas eu tento competir, cantar, que bom, como é bom cantar, não é, pessoal? É delicioso, mas isso não é adoração, isso é cantar, louvar. Adoração é mais do que isso.
E você será um adorador quando alguém olhar para a sua vida e falar: olha, lá vai um homem de Deus, aquele cara lá, puxa, como eu louvo a Deus quando eu olho para a vida do A, do B, daquela mulher, daquele homem, daquele rapaz, daquela menina. Quando eu olho para a vida deles, eu digo assim: meu Deus. Sabe, quando alguém pode agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida, aí você está sendo adorador. Porque adorar a Deus é engrandecer o nome dEle. E você engrandece quando vive para a glória do Senhor. Aí a nossa vida passa a ser vida de adoração, porque o nosso testemunho está de acordo com aquilo que a gente tem pregado. As pessoas foram abençoadas pelo nosso proceder. Aí é adoração. A adoração tem a ver com Deus na nossa vida, com o nosso proceder apontando para o Senhor, trazendo as pessoas de todo mundo para glorificar o nome de Deus. Aprendo nesse texto que nós precisamos servir a Deus, colocar todas as coisas a serviço do Senhor, servir com os nossos bens, com as nossas habilidades, com os nossos dons, talentos, colocar tudo a serviço do reino, tudo. Sua casa está consagrada ao Senhor? Sua família está consagrada ao Senhor? O prédio da sua casa, sua sala, sua cozinha está consagrado ao Senhor? Então, que tal começar uma célula? Que tal um grupo de oração? Que tal um grupo de estudos? O seu carro é consagrado ao Senhor? Que tal dar carona para aqueles que precisam, que não têm condições de vir ou têm dificuldades? Então, quando o seu carro, a sua casa estiver a serviço do Senhor, aí você é adorador. Precisamos ter tudo à disposição do reino de Deus. Entregue tudo ao Senhor. Entregar tudo significa servir ao nosso Deus, servir nos ministérios. Há muita coisa para fazer. De muitas formas podemos servir. E o serviço de Deus tem tudo a ver com o serviço ao próximo. Deus não precisa das suas doações. Daqui a 2 semanas vamos levantar a cesta da paz. Segundo domingo de cada mês, né? Gostamos de trazer. Que bom que muitos têm trazido, e famílias têm sido abençoadas, porque muitos têm doado, muitos têm feito doações. Mas Deus não precisa da sua doação. Deus precisa de feijão, do seu arroz, do seu açúcar. Não, fubá, o Márcio nunca esquece de pedir fubá. Acho que ele gosta de polenta, né? Ele nunca deixa de pedir fubá, traga fubá. Isso, mas Deus não precisa. Agora o seu próximo precisa. Se eu parar de cantar, de tocar, de pregar, e daí? Deus precisa que eu faça isso? Não, Deus não precisa, mas talvez o seu próximo precisa que você toque, que você cante, que você ministre, que você pregue, que você ensine, que você estenda a mão. O seu próximo precisa. Há pessoas que precisam ouvir de Jesus. Tem gente que precisa entrar por aquela porta e receber um sorriso cordial. Ia falar abraço, mas por enquanto ainda não pode abraçar. Senão a Undina, não sei se ela está me vendo lá em casa, mas a Undina vai se animar. Ainda não, segura, Undina, ainda não é a hora. Mas dá um sorriso, dá aquele soco santo, né? Aquele toquezinho na mão e diga: seja bem-vindo. Reunido com os seus discípulos, na chamada quinta-feira, antes da sua morte, Jesus pega uma toalha, uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos seus discípulos, porque nenhum deles quis fazer aquele serviço. Aí Pedro, quando olha, fala: não, mestre, os meus pés tu não vai lavar não. Ninguém quis fazer o trabalho do escravo, do servo. Os meus pés, disse Pedro, o senhor não vai lavar não, mestre. Para com isso. Aí Jesus fala para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo.
O quê? Eu não tenho parte contigo. Então, Senhor, lava as mãos, a cabeça, banho completo, Senhor, pode dar. Né? E Jesus, Pedro, tu não está entendendo nada. E Jesus, na verdade, não estava instituindo uma ordenança ali. O que ele estava dando era um exemplo. E disse até, vão agora e façam a mesma coisa. Então, semana que vem, o maninho vai estar lá com uma bacia, lavando o pé de cada um que entrou. Tá bom? Claro que não é isso que Jesus está falando, mas é que a ideia é, cada um de nós tem que servir o irmão. Cada um de nós. Servir o irmão, abençoar o irmão, ser humilde para poder ser exaltado. Todo mundo queria ser o número 1 no reino de Deus. Né? Teve até a mamãe de um que foi pedir, Senhor, deixa que um seja primeiro-ministro, outro seja ministro da justiça, ou o chefão, o rei do Supremo, né? Põe assim, cada um de um lado, e todo mundo queria ser o número 1, mas Jesus falou, olha, quem quiser ser o primeiro, tem que ser aquele que serve, porque se não servir, não serve. Então, vamos aprender com o nosso Supremo Mestre, humildade, serviço, disposição, e agora, último ponto, quase terminando, precisamos amar. O amor é o resumo dos mandamentos. O amor é a marca do crente. O resumo dos mandamentos é: ame a Deus, ame as pessoas. Jesus disse que é assim que o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. A marca do verdadeiro crente é o amor. No começo do cristianismo, falavam muito mal dos cristãos. Então, pessoal, não é de hoje que se fala mal do crente, do cristão, né? Hoje você vai nas redes sociais e vão dizer assim, que crente é tudo ignorante, cabecinha de vento, vai lá, falar, né? Eu sei porque eu vejo, tá? Eu vou lá olhar, eu olho também. Antigamente eu respondi algumas, agora eu não respondo mais. Falo assim, não vai adiantar mais, né? Por que eu vou jogar pérola aos porcos? Deixa para lá. O Jesus é capaz e suficiente de ele defender-se e defender o seu povo, a sua igreja. Mas falavam mal dos cristãos no começo do cristianismo. E quem conta isso é Tertuliano, um historiador primitivo, né, da época primitiva da igreja. Então falavam mal dos crentes e diziam que nas celebrações que aconteciam, que os crentes comiam carne humana. Diziam, tudo por causa daquele texto, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então o boato que corria é que os cristãos comiam carne humana, sacrificavam crianças, bebiam o sangue das crianças, bebiam o sangue dos sacrificados, etc. E Tertuliano diz assim, puxa, mas é paradoxal, parece um contrassenso, porque ao mesmo tempo que se fala de tudo isso, a gente olha para a vida deles e tem que dizer assim, vede como eles se amam. A marca do cristão é o amor. Então, igreja do Senhor, vamos aprender com Jesus a nos amar. E o amar não é dar 2 beijinhos, 3 beijinhos, né, como a mulherada gostava de fazer, né? Agora nem pode dar 3 soquinhos, né? E assim, o rapaz, membro de outra igreja, veio para participar do encontro conosco. Ele estava meio atravessado com o pastor dele, estava pensando em mudar de igreja, mudar para cá, talvez. Você sabe que a gente não tem prazer nenhum de ficar caçando membro de outras igrejas, porque geralmente é encrenca, né, que a gente acaba arranjando. Olha, quem veio para cá de outra igreja, não é o seu caso, viu? Graças a Deus que você não é encrenca. Mas geralmente, quando o cara arranja encrenca lá, vai arranjar aqui, é a regra. Tem exceção também. E então a gente não fazia muita questão, né, de que ele viesse para cá. Falei, puxa, vai lá e resolve seu problema com o pastor, conversa com ele, né? Aí, quem sabe. Então,
Mas ele veio, participou do encontro, gostou muito, e aqui, bem naquele canto ali, naquela saída, ele falou assim para mim: olha, pastor, esta igreja, CBP, é a igreja mais próxima do Novo Testamento que eu já conheci. E eu fiquei muito feliz, né, com esse testemunho dele. Não porque eu ache que a gente está com essa bola toda, não é isso. Mas eu fiquei contente de ele ter visto algo de bom na gente. E ele tinha apreciado a conduta do pessoal no encontro, porque o pessoal ora assim com uma disposição exemplar. O pessoal serve de coração aberto. O pessoal se dedica no encontro. E ele percebeu tudo isso. Então, né, serviu com amor, né, aquela coisa toda. Não posso. Quem aqui nunca foi para o encontro? Tem alguém aqui? Opa, temos uma lá em cima, outra aqui. Então não vou contar tudo. Mas é uma bênção o encontro. Puxa vida, que saudade. E propaganda, hein, marketing. Vão, assim que a gente puder, vamos fazer, e você vá. E estava contente porque ele pôde enxergar isso. Marca do cristão é o amor. O amor é que vai autenticar a nossa mensagem. Amar a Deus e amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Por isso aqui temos as nossas células, pois precisamos de cuidado, de pastoreio uns aos outros, precisamos ter com quem contar, precisamos compartilhar as nossas lutas, precisamos cuidar uns dos outros. É por isso que temos as nossas células. É assim que vamos cumprir o grande mandamento, cumpriremos a nossa missão, cumprindo os mandamentos que Jesus nos deixou. Gálatas diz que devemos amar todo o tempo, fazendo o bem, não nos cansando de fazer o bem, amando a todos. Não estamos aqui neste mundo apenas para desfrutar das coisas boas que este mundo tem. Passear na praia, sentir aquela brisa gostosa, sentir o calor do sol queimando no nosso corpo. Como é bom olhar o pôr do sol. A Marli ontem me mostrava um pôr de sol de Porto Alegre, e eles dizem lá, o mais belo pôr do sol do mundo. É bonito, sim, mas São Vicente também tem um belo pôr do sol. E se o pessoal de Santos quiser ter um belo pôr de sol, tem que olhar para São Vicente. Eles gostam de pichar a gente, né? São Vicente, Li nesses dias um cara falando das peculiaridades da cidade. Falou de Itanhaém, falou de Cubatão, falou da Praia Grande, de Santos, acho que até de Mongaguá falou, né? Porque Mongaguá é a menor. Mas quando foi falar de São Vicente, ele só pôs reticência. Mas se quiserem ver um pôr de sol bonito, tem que olhar para São Vicente, não tem jeito. Engula essa. Ok. Né? Tanta coisa bonita que tem para a gente ver, natureza e tal, mas Deus não nos colocou aqui apenas para desfrutarmos das coisas boas do mundo. Concluir um curso, muito bom, faça cursos mesmo, faça concursos mesmo, estude. De manhã fiz um desafio: jovens, estudem, façam o melhor possível. Não é porque você se formou no pré-primário que a sua vida está garantida. Vá, estuda, vá mais longe que você puder, ou pergunte para Deus até onde você tem que ir. Não fique de boa na vida assim, não. Se aprofunde, cresça, tá? Passar num concurso, como se tudo isso fosse o objetivo da sua vida. Paulo diz que se a nossa esperança está naquilo que é agora, somos mais miseráveis de todos. A finalidade da sua vida não é apenas casar. Hoje o Lucas Sena se casou com a Aileen. Mas esse não é a finalidade da vida deles. O Rafael e a dona Amanda, senhor e senhora França, se casaram há 2 semanas, sei lá, né? Mas essa não é a finalidade da vida deles. A finalidade da vida deles é amar e servir o Senhor, é amar e servir o próximo, é obedecer a palavra de Deus, é adorar o Senhor com a vida. Essa é a finalidade da vida deles. Se a minha esperança, se o meu projeto de vida é só para agora, sou o mais miserável dos homens. Eu não quero ser o mais miserável, eu quero bem mais do que isso. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Quero ser servo de Deus,
Filho de Deus, lavado, remido pelo Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Minha oração é que nós possamos, de fato, estar engajados e possamos aumentar o nosso engajamento na missão que Deus nos colocou. Essa é a missão que importa. O resto é lucro. O nosso alvo é cumprir o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizar, discipular, amar, cuidar, servir. Esse é o alvo. Podemos orar? Então oremos. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos apresenta um desafio para o qual nós temos que atentar e tomar posição. Então, Espírito Santo de Deus, move os nossos corações, Senhor. Faz com que nós voltemos os olhos para Ti e, encarando o Senhor, nós assumamos a nossa responsabilidade, o nosso dever, assumamos a nossa missão e venhamos a Te servir, Pai. Onde quer que estejamos, possamos amar, servir, evangelizar, discipular, falar das Tuas coisas, das Tuas maravilhas, compartilhar o Teu amor, Deus, porque é isso que importa, essa é a causa de estarmos aqui. Servir o Senhor, proclamar o nome do Senhor, aumentar a família de Deus, essa é a razão da nossa vida. Então, por favor, Deus, ajuda-nos a cumprir fielmente o nosso encargo, em nome de Jesus. Amém.